Olá, esta é uma aula 5 minutal. Eu me chamo Eduardo Melo e o tema de hoje é React Redux, como fazer a sua integração. Esta é a nossa agenda e vamos começar entendendo como funciona o Redux e em parceria com o React. Temos aqui uma explicação do fluxo de dados padrão do React. É um fluxo unidirecional em que o componente pai possui dados que devem ser passados aos componentes filhos para que estes renderizem esses dados. Caso algum valor nos componentes filhos seja modificado, ele deve ser executado mediante alguma ação que deve ter sido implementada no componente pai e passado para o seu estado. Neste caso, estamos ilustrando o fato que cada componente tem seu próprio estado. Isso se torna uma situação bem problemática, pois caso eu queira atualizar o livro 2, no componente 2, eu também devo informar ao componente pai e ao componente 1 que esse dado deve ser atualizado. Isso vai ativar várias ações que devem ser repassadas dos pais para os filhos e vai tornar o processo muito custoso e muito complicado de você mexer no React. Então, para resolver esse problema, nós temos a integração do React com Redux, que é o fato dele possuir um storage, e nesse storage é a única fonte de dados da aplicação. Então, todos os componentes que quiserem ter o seu dado de livros devem consultar esse estado único, fazendo assim com que cada componente esteja de acordo com o estado atual da aplicação. Caso um componente queira atualizar esse estado, no caso se o componente 2 quiser atualizar o livro 2, ele pode executar essa atualização sem precisar renderizar novamente o pai, caso o pai não mostre dados sobre o livro 2. Vamos agora para a etapa de instalação. Os pré-requisitos é que você tenha o npm instalado, Google Chrome e a extensão Redux DevTools. Neste script, nós vemos como instalar o Create React App, como executá-lo. Isso vai nos criar um aplicativo padrão do React. E também vamos instalar Redux, React Redux e Redux DevTools, que será a extensão que vai fazer aparecer aqui todos os estados do Redux na nossa extensão do Google Chrome. Aqui, após a criação do aplicativo usando Create React App, eu realizei a limpeza em alguns arquivos. As principais mudanças foram esta parte Store, onde eu crio o meu storage. Inicialmente, a criação de um storage sempre usa os comandos create storage, e eu utilizei o comando apply middleware, que será explicado em uma aula futura, para aplicar middlewares. No caso, como não vamos usar middlewares nessa aula, vou declarar como array vazio. Esta função será substituída, mas por enquanto só para executar essa configuração inicial do storage, nós vamos deixar uma função retornando um JSON vazio. E aqui nós vamos usar o comando compose with DevTools, que vai habilitar a exibição do nosso estado do Redux na aba do Google Chrome DevTools. Então, depois que nós criamos o nosso store, eu vou exportá-lo. E aqui no index.js eu vou usar esse componente provider, que vem do React Redux. E nesse provider nós vamos passar o store como sendo esse store que nós acabamos de criar. Vamos ver como funciona o fluxo de dados unidirecional do React. Aqui nós vamos observar que em momento algum o Redux está sendo utilizado, então todas as alterações serão feitas apenas com os estados internos do React. Temos um componente de mais alto nível, o app, e nele temos o estado lista, que renderiza essa lista no componente filho. Nós temos uma ação de adicionar a lista, que vai sempre adicionar um novo valor que chegar nessa lista. E aqui temos dois componentes filhos, display, o responsável por mostrar a lista propriamente dita, e o listForm, que recebe esse comando de adicionar a lista, que no caso é esse formulário aqui. Então, se olharmos a implementação do display, é só um componente funcional que vai receber uma lista e colocar cada um dos elementos em ordem. E temos o componente listForm, que tem o seu estado interno, esse campo de texto que podemos escrever à vontade, mas que quando executamos um clique no botão, ele executa uma função que vai chamar aquela ação do componente pai, o add toList.
Então, com isso, nós temos uma atualização feita nos dois componentes. Porém, eles tiveram que passar o seu estado para o estado do componente pai, de tal modo que os dois pudessem ser atualizados. Agora vamos ver a implementação utilizando o Redux. Nós temos dois componentes, display e listform, como antes, mas agora eles não têm tanta passagem de parâmetro e não têm uma implementação tão complexa. Se torna algo até mais enxuto de ver no componente py-app, que ele não precisa saber do estado do que está acontecendo na aplicação. Então, para isso, nós vamos configurar, como toda aplicação Redux, actions e reducers. Vamos começar decidindo qual vai ser o tipo da ação que vamos querer executar. No caso, a ação é o add-to-list, que vai adicionar novos componentes àquela lista. E, para executar essa ação add-to-list, vamos chamar uma ação também chamada add-to-list. Aqui nós vamos passar um valor e o reducer vai tratar o que vai acontecer com esse valor. É muito importante nós passarmos essa constante add-to-list para a ação, porque é ela que vai executar o reducer propriamente dito. Aqui nos reducers vamos colocar um arquivo chamado listReducer, que será o responsável por ter essa ação de adicionar a lista. E sempre lembrando que um reducer ele deve ter um estado inicial e só deve modificar coisas relativas àquele estado inicial. Se eu tenho uma lista como estado inicial, eu não posso trocar isso por um objeto, porque isso vai ser muito confuso para o reducer e vai tornar o estado do Redux menos previsível. E a premissa do Redux é que seu estado seja previsível o suficiente para você sempre saber o que está acontecendo com a aplicação. Nesse nosso reducer, no comando add-to-list, nós simplesmente vamos pegar o estado atual e adicionar um novo valor. Esse action value é o que veio do nosso comando add-to-list. No caso, o campo se chama value. Vamos adicionar aqui action.value. E por fim, num arquivo index.js na pasta de reducer, vamos colocar o comando combine reducers. E aqui vamos passar qual é o campo que queremos chamar a nossa ação. No caso, como nós vemos aqui, esse list é o resultado do combine reducers que foi executado assim que a ação iniciou. No caso, ele está pegando o initial state. Então, para um futuro, caso queremos adicionar vários reducers, aqui no combine reducer eu posso colocar vários campos que vão parar no storage do Redux. Por isso que o estado inicial deve ser setado apenas como um formato. Então, como já vimos, adicionamos o storage à nossa aplicação, porém os nossos componentes ainda são simples componentes React que não têm noção do que está acontecendo no storage. Inclusive, como nosso app não tem mais este método add-to-list, então os nossos componentes vão ficar sem saber o que fazer na hora de executar suas ações. Então, se eu adicionar um i, ele vai dizer que add-to-list não é uma função. Precisamos, então, utilizar as funções criadas nas nossas actions. E para isso vamos ter que usar containers ou componentes conectados. Para que vocês possam entender melhor o que é um container, eu coloquei lado a lado um componente container e um componente apenas de visualização. Esse display ele não entende qual é o estado do Redux e por isso não está exibindo nada na nossa WebView. Já o display container, ele renderiza esse mesmo componente, só que ele sabe qual é o estado do Redux. Ele tem como pegar do storage com esse estado. Para isso, nós vamos usar a função connect do React Redux e ela sempre segue esse padrão. Nós definimos duas funções, o map_state_to_props, que ele vai pegar tudo que está no state aqui do Redux e você mapeia do jeito que quiser para os props do componente. E o map_dispatch_to_props é mais uma função que vai ser passada ao connect e vai estar disponível no props daquele componente, bastando chamar a função que você passar aqui no bind_actions_creator. Então vimos aqui que o nosso componente que está no container conseguiu pegar com sucesso a informação do nosso storage no Redux. Bem, agora vamos entender como funciona o map_dispatch_to_props. Basicamente, aquele componente listform que antes
estava com essa ação bugada, o add toList, já que o componente pai não tinha mais essa ação. Ele vai ser transformado num container e esse container vai receber da nossa actions do Redux o add toList. Então basta que eu importe isso no meu arquivo e adicione ao bind creators. Então, com isso, o nosso comando props, nossa propriedade props dentro do componente, vai possuir agora esse add toList. Ele está sendo passado para o nosso componente de visualização, que no comando sendText está chamando add toList. Aqui no nosso monitor do Redux do Google Chrome, quando eu executar qualquer ação, ela vai ser facilmente mapeada e dizer o que aconteceu e qual foi o estado que o Redux tomou após executar a minha ação. Aqui ele diz que eu executei uma ação do tipo add toList, diz qual foi o payload que eu passei, no caso o valor foi oi, e ele já mapeia qual foi o novo estado adquirido. Inclusive ele até faz uma diferenciação aqui na cor para a gente saber o que foi mudado. Isso é a verdadeira aplicação de previsibilidade do Redux, ou seja, tudo que eu fizer no Redux vai estar mapeado na nossa aba aqui do Google Chrome, e essa é a real intenção do nosso Redux, de sempre ter o estado previsível e mapeado corretamente, de forma que os componentes não buguem, não dê problema, porque eu não sei o que está acontecendo no estado interno de cada um. Aqui eu não preciso me preocupar com o estado interno do componente, e sim só com o estado do Redux. Isso é o que torna a ferramenta tão poderosa. Para mostrar o funcionamento final do Redux, eu criei vários componentes que estão conectados ao nosso Story, e com isso, quando eu adiciono um comentário aqui, todos os componentes são atualizados. Porém, o verdadeiro valor disso é que eu tenho vários containers diferentes. Inclusive, aqui eu tenho um componente que dentro dele tem um container. E não importa aonde esse meu container esteja sendo executado. Se ele está num componente filho, depois de 10 níveis, 20 níveis, não importa quantos filhos ele tenha, se esse container estiver implementado de forma correta, pegando do meu storage correto, ele sempre vai estar com o estado mais atual de acordo com o storage. Então, se eu tenho um componente, não importa a página que eu estou, não importa aonde esse componente estiver, se eu olhar no meu estado do Redux e estiver dizendo que a minha lista foi adicionada um oi, todos os outros componentes, independente da visualização, independente do que ocorra, eles vão estar exibindo esse oi também. Aqui eu exibi essa mesma lista com uma visualização diferente. E eu simplesmente precisei ir no container e dizer que se eu passar uma condição 2, eu não estarei mais exibindo o display normal, e sim o display 2. E o display 2 é um simples objeto, um simples componente de visualização que é implementado de uma forma um pouco diferente do display 1. Isso se torna uma ferramenta muito poderosa quando você quer separar os seus dados, suas fontes de dados, do que você está renderizando e exibindo ao usuário. Bem, pessoal, nossa aula foi isso. Lembrando que ela é o mais próximo possível de 5 minutos, porém, provavelmente eu sempre passo desse tempo. Aqui tem o meu e-mail para contato, caso tenha alguma dúvida com a aula, e o meu GitHub com o repositório que usei nesse projeto. Cada commit é uma etapa do que eu estava fazendo na aula, então espero que me acompanhem, cliquem no like e sigam o canal. Obrigado.